5 ações para comprar e nunca mais vender. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 empresas que eu tenho na minha carteira há anos e eu nunca pensei em abrir mão delas, porque elas seguem me pagando dividendos, seguem crescendo, se valorizando, conseguem entregando bons resultados, enquanto muita gente fica procurando aquela ação da moda, a ação do momento. Quem enriquece de verdade, quem constrói patrimônio, quem gera renda passiva de verdade no jogo de longo prazo é quem investe em boas empresas, é quem joga o jogo da consistência. É sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. 5 empresas extremamente sólidas, lucrativas e com histórico real de crescimento. Senhoras e senhores, Eduardo Lopes aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vocês antigos aqui do canal, sejam muito bem-vindos, já deixa o seu like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E você que é novo aqui, que tá chegando, e eu sempre tô falando de gente nova chegando, porque nos últimos meses o canal começou a crescer muito e eu fico muito feliz e honrado com cada um de vocês que estão chegando. Meu objetivo aqui é te entregar um conteúdo de valor, como que você vai investir para construir patrimônio. Aqui a gente não vai falar economês, aqui a gente também não vai falar aquele mundo perfeito das redes sociais. Aqui a gente vai falar de investimento no dia a dia, de forma simples e descomplicada. Então, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, porque isso vai fazer toda a diferença. Toda semana são 3 vídeos novos aqui para te ajudar na sua jornada de investimentos, beleza? Bom, antes de te mostrar essas 5 ações, é importante que você entenda por que essa filosofia de longo prazo, que é o buy and hold, que é o comprar e segurar, funciona. Inclusive, existem várias variações do buy and hold e tem muita gente que confunde. Inclusive, tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo os maiores erros do investidor buy and hold. O investidor buy and hold, ele fala, não, eu vou comprar e não vou vender nunca mais. Tem que acompanhar, tem que entender, tem que pensar bem antes de comprar. Tem gente que compra ação ruim, investe errado e fica lá, não, a ação vai se valorizar. Ó, a gente sabe que no curto prazo tudo pode acontecer, pode cair, pode subir, só que boas empresas crescem no longo prazo. Então tem gente que se apega a isso, com empresa ruim fica lá torcendo para se valorizar. Eu sempre explico aqui qual é a minha filosofia, que sim, é baseada no buy and hold, que significa literalmente comprar e segurar. É como um casamento, a gente compra aquela ação para ficar casado com ela pro resto da vida. O grande negócio, o jeito que a gente tem que olhar para isso é, eu vou comprar ações para me tornar sócio de boas empresas, de bons negócios, e eu vou deixar o tempo trabalhar para mim, fazer com que o meu dinheiro se multiplique, que o meu patrimônio cresça e que me gere renda passiva. Muitos investidores realmente famosos, esses grandes ícones dos investimentos, o Buffett, Charlie Munger, o Peter Lynch, o Barsi, todos eles usam a estratégia do buy and hold. Cada um ali com a sua visão, com a sua pitada, mas de forma geral, eles não tentam adivinhar qual é o próximo movimento da bolsa, qual é a próxima ação que vai explodir, enfim, eles simplesmente compram bons negócios e deixam o tempo fazer todo o trabalho que precisa ser feito, beleza? Bom, outra coisa importante, se você tá começando a investir agora, pensa assim, ações são pedacinhos de empresas reais. Então, quando você compra ações, por exemplo, da Vale, da Itaúsa, da Coca-Cola, da Apple, você não tá investindo num número, numa cotação esperando subir. Você tá se tornando literalmente sócio desses negócios. Você se torna um dos donos da empresa. É óbvio que uma empresa que tem patrimônio bilionário, algumas empresas como a Apple, por exemplo, patrimônio trilionário, você vai ser um dono, um sócio, com uma parte pequenininha, mas ainda assim você é dono, você é sócio. E como todo dono, todo sócio, antes de você colocar o seu dinheiro, você deve olhar para essa empresa e fazer algumas perguntas. Essa empresa é boa mesmo? Esse negócio é bom? Esse negócio ele cresce e dá lucro? Qual que é o histórico dele? Ou ele vai continuar crescendo, ou ele tem perspectivas de continuar crescendo e continuar dando lucro? Esse negócio, essa empresa, ela tem dívida sob controle ou ela tem um endividamento descontrolado? Então a gente precisa olhar para a empresa. Imagina que seria a mesma coisa, que alguém aí da sua cidade chegasse para você e falasse, olha, fulano, eu tenho aqui um posto de gasolina, um mercado, uma padaria, qualquer tipo de negócio, eu tenho uma sorveteria e eu tô vendendo, você quer comprar? Você fala, poxa, parece que aquele posto ou aquele, qualquer que seja o estabelecimento, cara, é na melhor rua da cidade, parece que tá sempre movimentado, mas você não vai comprar só olhando de fora. Você precisa olhar por dentro e falar, pô, pra eu comprar um negócio, pra eu ser dono, eu preciso olhar os números para ver se é lucrativo de verdade, principalmente para ver se é lucrativo. Por que na bolsa de valores tem gente que faz o contrário? A gente precisa entender e olhar para dentro da empresa.
Então, a filosofia é essa. É como se você estivesse comprando uma empresa aí da sua cidade que você tivesse que ir lá administrar todo dia. Só que na Bolsa de Valores, a gente compra as ações e a gente, por exemplo, comprei uma ação do Itaú. Eu não vou precisar ir lá na agência para ver se o gerente está trabalhando direito, se o pessoal da limpeza tá limpando, se a recepcionista lá, a caixa do banco tá trabalhando direitinho. Não, isso aí eles fazem. Eu sou o sócio que só investe ali, mas eu sou dono da empresa, então eu preciso olhar pros fundamentos. Para identificar boas empresas, a gente pode usar, e eu vou usar aqui, uma plataforma da internet que mostra pra gente os fundamentos da empresa, os números da empresa. Nesse site, você consegue encontrar indicadores que vão te ajudar a entender se a empresa é saudável, se a empresa é boa, se o negócio está crescendo, se está estável ou se está diminuindo. Então, a gente precisa analisar tudo isso. E ó, agora, em alguns segundos, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar essas 5 ações. Pessoal, não é uma recomendação de investimento. Não é para você sair daqui, beleza, anotei as 5 ações que o Edu falou, ele mostrou que são boas, ele falou lá no vídeo dele que ele tem na carteira e nunca mais vai vender, e então eu vou fazer igual. Não é para fazer igual. O objetivo desse vídeo não é te dar uma recomendação de investimento. O objetivo aqui é te ensinar sobre investimento, te dar conhecimento, fazer você aprender a analisar empresas assim como eu analiso, montar a sua carteira assim como eu montei a minha e você poder montar a sua. Por exemplo, tem empresas aqui que não devem estar na sua carteira nesse momento. Talvez quando você tem um patrimônio maior, talvez não. Talvez quando você esteja mais maduro no mundo dos investimentos. Então, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu vou sim compartilhar aqui 5 empresas que eu considero ótimas empresas, mas não é uma recomendação. Beleza? Então vamos lá, pessoal, olha só. A primeira empresa aqui é a Vale. A Vale é uma empresa que muita gente conhece, né? Uma das maiores empresas do Brasil, é uma das maiores mineradoras do mundo. A Vale exporta para o mundo inteiro. E a Vale, ela é famosa por pagar um caminhão de dividendos. Qual é o grande desafio da Vale? É que a Vale, ela é uma empresa cíclica, olha só, em alguns momentos ela se valoriza muito, em outros momentos ela cai, ela se valoriza. Isso por quê? Porque ela vende minério, e em alguns momentos o minério tá mais caro e tem muita demanda no mundo, em outros momentos o minério tá mais barato, tem menos demanda, então é normal a cotação da Vale oscilar bastante. Mas em contrapartida, o ponto mais importante, e ó, mesmo assim, em 10 anos ela se valorizou 678%, dá uma média de 67% ao ano, e olha só, paga um dividend yield de 7,06%. A Vale, ela paga realmente assim muito dividendo, um caminhão de dividendo. Tá? Aqui estão os dividendos, o histórico de dividendos de 10 anos da Vale. Aqui, ó, a gente vê, isso é um ponto importante, ó, o lucro da Vale. Olha como ele oscila. Em alguns momentos ela dá até prejuízo. Mesmo no ano de prejuízo, deixa eu confirmar aqui, ela pagou dividendos, ó, mesmo quando ela deu prejuízo. Depois ela cresceu um pouco, depois ela caiu, deu prejuízo de novo, e ela vai nesse sobe e desce. Eu falei agora há pouco, né, antes de compartilhar a tela aqui com vocês. Nem toda empresa é para todo mundo. Na minha visão, a Vale é uma empresa que a gente deve deixar para investir nela, não no começo, quando a gente está montando nosso patrimônio, quando a gente está começando essa construção. Eu gosto de colocar a Vale mais lá para frente. Na minha visão, é o melhor caminho para as pessoas, porque quando a gente vai focar principalmente na renda passiva, nos dividendos, que ela paga bastante, beleza? A segunda empresa que eu separei aqui para vocês é a Porto Seguro, PSSA3. A Porto Seguro, ela é a maior seguradora privada do Brasil. A Porto Seguro, ela é uma empresa redondinha, ela é maravilhosa, ó. Tem se valorizado no curto prazo, apesar que isso aqui não importa, o que importa de verdade é isso aqui, ó, longo prazo, e a gente vê que nos últimos 10 anos ela cresceu 397%, paga bons dividendos, aliás, nunca ficou sem pagar dividendos, todos os anos ela paga dividendos, bonitinho, o crescimento de lucro dela é muito bom, e desde 2023 vem quebrando recordes históricos de lucro, então 23, 24 e agora nos últimos 12 meses, então vai fechar 2025 assim com um recorde de lucro. Além disso, é uma empresa que já tem bastante tempo de bolsa, ó, entrou na bolsa aqui em 97 e nunca deu prejuízo,
e tem dívida negativa. Olha, a Porto Seguro é uma das empresas mais redondas da bolsa, uma das empresas mais sólidas da bolsa, uma empresa incrível, a maior seguradora privada. Para mim faz muito sentido. Não é uma recomendação, mas essa é uma outra empresa que a gente pode investir para o longo prazo, porque ela vai continuar crescendo. A terceira empresa que eu separei aqui é uma empresa do setor elétrico, que é a Engie Brasil. A Engie, ela é líder no setor de energia limpa aqui no Brasil. Ela é de um setor perene, então assim, ninguém escolhe se vai ou não pagar a conta de luz, a gente é simplesmente obrigado a pagar. Você nem escolhe qual é a empresa que entrega a luz aí para você, a gente é simplesmente obrigado a aceitar, porque essas empresas ganham concessão e acabou. Empresas do setor elétrico têm lucro previsível, é uma proteção natural contra a inflação, porque a sua conta de luz ela é reajustada todos os anos, não adianta, você não tem para onde correr, não tem para quem reclamar. Então a Engie é uma empresa para quem quer constância e solidez. Para mim faz muito sentido a gente investir numa boa empresa do setor elétrico. A Engie, assim como grande parte das empresas do setor elétrico, nesse momento tem sofrido um pouquinho no Brasil, apesar que tá até com ganho aqui no curto prazo, mas o que vale mesmo é longo prazo. A gente vê aqui, ó, 182% de valorização, uma empresa que nunca deu prejuízo, paga dividendos todos os anos, nunca ficou sem pagar dividendos, nunca deu prejuízo, bateu recorde histórico de lucro no ano passado, esses últimos 12 meses está abaixo e vai ficar abaixo pelo momento que a gente está passando na economia do Brasil, e é uma empresa que está na bolsa desde 1998, então uma empresa que passa em todos os critérios para a gente investir para o longo prazo, beleza? A quarta empresa é o Banco Itaú. Por quê? Quem pensa em construir patrimônio e viver de renda, ficar sem investir em algum banco não faz muito sentido, né? O banco, assim como eu falei da Engie, que o setor das elétricas, né, é um ótimo setor, o setor de energia, o setor bancário é ainda melhor na minha opinião, né? O banco ganha dinheiro, o banco não precisa nem fazer empréstimo, nem fazer dívida para crescer. O banco cresce com o próprio dinheiro dos clientes, enfim. E o Itaú é o maior banco brasileiro disparado. Se valoriza, ó, nos últimos 10 anos, 737%, paga dividendos, é uma empresa que tem um histórico de lucro maravilhoso, olha só, crescimento de lucro, e desde 2021 vem batendo recorde histórico de lucros, nunca deu prejuízo e hoje é a maior empresa do Brasil em valor de mercado. Por incrível que pareça, o Itaú recentemente passou a Petrobras. Olha só o tamanho que o Itaú se tornou, beleza? E a última empresa que eu separei aqui para a nossa carteira é a B3, que é a própria empresa da Bolsa de Valores. Tem gente que não sabe disso, né? Tem gente que acha que a Bolsa é um órgão público, né? Um órgão do governo. E não, a Bolsa é uma empresa privada. E sempre quando a gente vai investir numa empresa, a gente precisa analisar quais são as vantagens competitivas que ela tem. Por exemplo, o Itaú, uma das vantagens competitivas é que ele é o banco mais lucrativo do Brasil, mais do que o dobro do segundo e do terceiro colocado. Uma baita vantagem para o Itaú. Agora, a B3, ela tem a maior vantagem competitiva de todas, que é o quê? O monopólio. Não existe outra bolsa de valores no Brasil. Ela é a única empresa que faz isso. A gente ouve o tempo inteiro falando que vai ter outra bolsa aqui no Brasil, vai ter outra empresa para fazer isso, mas olha, eu ouço isso há muito tempo e o fato é que nunca teve. Então hoje a B3, ela tem uma vantagem competitiva importantíssima, que ela é um monopólio. Só ela faz isso. Mesmo que venha uma outra empresa, imagina uma outra empresa para começar perto de uma gigante como a B3. E olha só, a B3 ganha dinheiro como? Com as negociações da bolsa. Pensando que hoje uma porcentagem muito pequena do Brasil investe e pensando que essa porcentagem vai aumentar porque cada vez mais gente está tendo acesso às informações, a B3 tem tudo para ter os próximos anos aí de muito crescimento. A gente vê que ela tem um bom histórico de pagamento de dividendos, sempre paga dividendos, ela tem um crescimento de lucro e o lucro dela, ó, vem se mantendo constante aqui nos últimos anos. Enfim, uma empresa para quem gosta de segurança, de previsibilidade, porque é a única que faz isso aqui no Brasil, beleza? Então, pessoal, essas 5 ações, elas não são apostas. Essas 5 ações, essas 5 empresas são negócios
reais, que já se provaram com o tempo. Não tem nenhuma empresa aqui que entrou ano passado na bolsa. São todas empresas com mais de 20 anos de bolsa. Essas empresas, elas constroem patrimônio de verdade, com segurança, com previsibilidade. Mas ó, não é uma recomendação de investimento. De novo, hein? O objetivo aqui é te dar conhecimento. Aliás, se você quer aprender a selecionar as melhores empresas, montar uma carteira para viver de renda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você garantir um exemplar do livro Bolsa de Valores para Iniciantes. Esse livro aqui, ele vai te dar todo o conhecimento que você quer para investir na Bolsa de Valores de forma segura, para construir patrimônio e viver de renda. Aproveita porque o frete, por enquanto, é 100% grátis e tem um bônus especial aqui, um treinamento de como construir sua aposentadoria em 10 anos. Um treinamento online, 1 hora, onde eu vou te mostrar exatamente como que você vai fazer isso. Então, se você quer aprofundar, quer ir mais rápido aí na sua jornada, ou quer uma ferramenta para te ajudar, esse livro aqui vai ser a ferramenta ideal, beleza? Então, pessoal, não existe também, eu mostrei aqui que essas empresas são ótimas, só que olha, não existe a ação eterna. A gente precisa acompanhar, a gente precisa entender o que está comprando. Como eu falei da B3, hoje não tem concorrente, mas imagine que chegue uma e de repente ela consegue melhorar as coisas, fazer algumas coisas melhor do que a B3. E aí algumas empresas começam a ir para essa nova bolsa. Pode acontecer, provavelmente levaria muito tempo para isso acontecer, mas pode. Por isso que é importante a gente acompanhar. O investidor que é inteligente, ele vai selecionar boas empresas, começar a investir, vai começar a estudar, vai ficar com essas empresas, vai acompanhando o resultado dessas empresas, não vai se deixar impactar com notícias ou quando a bolsa está caindo. Você viu que todas as empresas que eu mostrei aqui estão tendo ótimos resultados, só que isso pode mudar amanhã. Não por um problema delas, basicamente por um problema do Brasil, né? Economia no Brasil, enfim. No curto prazo, tudo pode acontecer. Essas ações são ações que já estão no meu radar há anos e continuam entregando bons resultados. Então, olha para isso e entende que essa é a metodologia de investir. Não é procurar aquela nova empresa, a nova Magalu, né? Aquela empresa que vai crescer um monte. Invista em bons negócios, seja sócio de bons negócios, certo? Você tem alguma dessa aqui na carteira? Deixa aqui nos comentários se você investe em alguma dessas empresas aí para eu saber qual que você investe ou até em mais do que uma dessas empresas, beleza? Bom, bons investimentos para vocês. A gente se vê no próximo vídeo e o link do livro tá aqui na descrição. Um grande abraço.